Pessoal, algumas pessoas que possuem o Windows 7 na versão 32 bits me relataram que se depararam com alguns problemas durante a instalação do JDK e na hora de executar o Eclipse também. Então, eu simulei aqui um ambiente com Windows 7 de 32 bits. Vou aqui mostrar para vocês em iniciar, botão direito em computador, propriedades, para a gente verificar qual a arquitetura desse sistema, né? E aí ele mostra aqui tipo de sistema de 32 bits. Então realmente eu me deparei também com esses problemas. Na aula passada, durante a instalação do JDK, vou colocar aqui no Google, né, JDK Download, eu mostrei para vocês que as versões mais recentes do JDK, elas só existem na versão 64 bits, não tem 32 bits. Então para esse sistema operacional aqui de 32 bits, não tem como instalar as versões atuais do JDK, mas isso não é um problema. Dá para instalar a versão mais antiga do JDK, que é a versão 8. Então digita aqui no Google JDK Download. Se você vier na primeira opção aqui que aparece, você vai se deparar com a versão mais antiga do site da Oracle. Também dá para instalar por aqui, já que são as versões mais antigas. Mas eu já recomendo, vou voltar aqui, mesmo assim ir por essa página, essa segunda opção aqui, que é a página mais recente da Oracle. Então veja que aqui aparece Java EE 15, Java SE, melhor dizendo 15, que é a versão mais recente, a última versão. Java SE 11, que é a versão LTS, ou seja, a versão estável. Significa que foram feitas todas as correções de bugs, ou seja, a versão mais segura. Porém, mesmo assim, eu prefiro sempre instalar a versão mais recente. E o Java SE 8 só tem essas três. A mais antiga e a única que está disponível aí das mais antigas é a versão 8. E é justamente ela que tem a versão 32 bits. Se a gente vier aqui na versão 15, ó, JDK Download, vocês vão perceber que não existe a versão de 32 bits para o Windows. Ó. Só tem a versão de x64 para o Windows. Vou voltar aqui. Na versão também 11, vou aqui em JDK Download, também só existe, ó, vocês vão perceber aqui embaixo, para o Windows só existe a versão 64, quer dizer, para todos só existe a versão 64. Então isso é uma tendência que está existindo entre todos os desenvolvedores de software, que a tendência agora é desenvolver só na versão 64. Se você está com Windows 32 aí, eu já recomendo, quando precisar fazer uma formatação, já colocar, já exigir para quem for formatar, deveria ser você, né, já que você está fazendo esse curso, de formatar na versão 64 bits, senão vai ter muitos problemas aí até com programas simples, não só programa de desenvolvimento. Já se a gente vier aqui no Java SE8, JDK Download, aí sim a gente vai perceber, ó, que o Windows tem a versão x86 e x64. x86 significa 32 bits. Existe uma confusão aí na história em relação a isso, né? x86, x64, existe uma confusão, mas no geral isso aí ficaria para uma aula de arquitetura, né, de computadores. Mas no geral, se você vê x86, significa 32. Agora, você pode encontrar x86 junto com 64. E aí foi uma confusãozinha que eu fiz na aula anterior que eu vou corrigir quando a gente for instalar o Eclipse. Vocês vão perceber isso. Então é só clicar aqui em JDK 8 Update 281 e 586. Então aqui você já vê um pouquinho de história. Aí 586. O final 86 é da nomeação dos processadores Intel, que foi quando a Intel lançou de 32 bits. Então é mais ou menos por aí o motivo de x86 ser 32 bits. Por isso que x86 seria a nomeação dos processadores e 32 bits a arquitetura de fato. Mas é isso aí, é só clicar aqui em Download, que aí vai começar a baixar. E como eu já baixei, eu vou aqui em Downloads, para adiantar, né? Dá 2 cliques no arquivo que ele baixou aqui. Vai abrir essa tela Windows perguntando se você deseja permitir mesmo que esse programa faça alterações no computador. Sim. Fique atento que quando você clica em sim, ele parece que sumiu, parece que fechou, e aí você fica aguardando um tempão, né? Então você se liga que ele fica aqui embaixo, ó, escondido, é só clicar aqui na barra de tarefas, que aí ele aparece de novo. Então eu cliquei em Next, próximo. Aqui não precisa fazer nada. Ele informa aqui onde vai ser instalado, ó, na unidade C, Program File, Java, JDK. Então a gente já se liga aqui nessa pastinha, não altera essa pasta, deixa aqui mesmo, senão você vai ter problemas. E avança. Ele vai abrir essa janela aqui para mudar a pasta de destino. Isso aqui pode enganar muita gente, inclusive eu, enganou no início. E eu fui aqui alterar, tentei de todas as formas e
mudar esse destino aqui da pasta, mas não mude, como eu já falei, não mude. Na verdade, é um bugzinho aqui, ó, que a janela ela esconde esses dois botões aqui em cima. Ó. Um é voltar, o outro é continuar. Eu acredito que seja isso, porque nem dá para ler aqui esses botões, dá. Então clica nesse botão da direita, que seria de avançar e continuar nessa mesma pasta, não alterar. E aí ele vai dar andamento à instalação. E aí é só isso. Ó, instalação do Java SE Development Kit JDK foi um sucesso, né? Close, fechar, não precisa clicar aqui em próximos passos. E pronto, já está instalado o JDK. E aí, pessoal, o erro que ocorreu, que eu falei para vocês durante a instalação do JDK no Windows de 32 bits, não aconteceu porque eu já tinha instalado o Microsoft C++ Visual 2015. Então por isso que não apareceu, mesmo eu desinstalando ele, mas como ele já tinha instalado os recursos, já tinha configurado, aí não aconteceu esse erro. Mas o erro, eu coloquei um print aqui, ó, ele vai aparecer assim. Então se aparecer esse erro durante a instalação do JDK, com essa frase internal erro 61003, para fazer essa correção, você tem que instalar o Microsoft C++ Visual 2015. Então vou colocar aqui no Google. É só digitar no Google C++ 2015, mas mesmo assim eu vou colocar na descrição do vídeo também o link. E aí é o segundo link aqui, ó, onde tem esse nome Update. Vai nessa opção que tem o nome no final, Update. A página de download do Microsoft Visual C++ 2015 é essa aqui. Agora, se você está com o Windows bem atualizado, a chance de já existir o Microsoft Visual C++ 2015 é grande. Como o meu está desatualizado, eu acabei de formatar, então ele não existe na minha máquina, eu preciso instalar. E aí pode ser o caso de vocês também, como já acontecia com alguns alunos. Então é só escolher aqui a linguagem, colocar português, Brasil, mas pode ser inglês também. Clique em download. E aí ele traduziu aqui minha página, me direcionou para ela, mas tudo bem, eu vou clicar aqui novamente em baixar. Tem duas opções daqui de instalador. Tem o de x86, que é 32 bits, e o x64. Então com certeza que eu estou precisando aqui é para x86, ou seja, 32 bits. Ele é pequeno, 13 megas, próximo. E aí obrigado por baixar, já começou aqui o download. Eu já baixei ele aqui na minha máquina. Olha ele aqui, ó. Então é só dar dois cliques, concordar com os termos, instalar, confirmar a alteração no computador, sim. Então isso aqui é alguns recursos que o Windows precisa para rodar o JDK e outros programas também, e que não está atualizado na máquina. Então por isso a gente precisa baixar manualmente e instalar. Ou você pode tentar atualizando o Windows por completo. Mas, para a gente ser bem específico aqui ao problema, né? Eu instalei manualmente esse programa. Então fechar. E aí depois que você instala, você vai precisar, se aconteceu aquele problema do erro, né, com você, esse problema aqui, erro 61003 durante a instalação do JDK, você vai ter que desinstalar o JDK e instalar novamente. Então vou fazer aqui esse procedimento, é um procedimento de informática básica, né? Mas para não deixar nenhuma dúvida, eu vou fazer isso aqui. Então desinstalar um programa. Se você já sabe desinstalar, é só avançar o vídeo aí. Então clique em iniciar, procura desinstalar programas ou então vai iniciar painel de controle, que também vai achar. Eu vou fazer aqui pelo painel de controle, sem ser localizado o Windows, né? Iniciar, painel de controle. Eu não gosto quando as opções estão assim, mas você pode mudar aqui a exibição. Ó. Ícones grandes, ele expande mais as opções. Ícones pequenos, ele também expande, só que o ícone menor. E por categoria ele agrupa as funcionalidades do painel de controle. Desinstalar um programa já está bem fácil aqui, é só clicar. Pronto, direcionou a gente para aquela mesma tela. Dá dois cliques ou então botão direito em cima do Java, desinstalar. E aí clica em sim, e aí ele vai começar o processo de desinstalação, que aí é só avançar e confirmar. Eu vou clicar em não, aí depois desinstala o Java 8 também, tem certeza que deseja desinstalar? Sim, também é o mesmo procedimento, só avançar. E aí é isso, instala novamente o JDK, que não vai aparecer mais aquele erro do 61003. Tá ok, então problema do JDK solucionado, só nos resta agora configurar a variável de ambiente. Se você acompanhou a aula anterior da instalação do Eclipse, eu ensinei como é que configura a variável de ambiente para que todo o sistema reconheça aonde está instalado o JDK. E aí, principalmente para abrir o Eclipse,
ou executar os comandos via terminal para compilar e executar, a gente precisa informar para o Windows onde é que está instalado, para o Windows e para os programas também, onde está instalado o local do JDK. Então eu vou aqui em variáveis, eu vou repetir, mas agora vai ser bem mais rápido do que a aula anterior. Então variáveis de ambiente, né? Digita em iniciar, variável de ambiente do sistema depois, e aí clica aqui na opção variáveis de ambiente. Vou colocar uma nova variável aqui em variáveis do sistema. Vou clicar em novo para adicionar uma variável chamada Java Home. Poderia ser qualquer nome, mas o nome padrão que o mercado utiliza é esse. E aqui no valor da variável a gente coloca o caminho de instalação do JDK. Então vamos ver onde foi instalado. A gente sabe que foi na unidade C, arquivos de programas, ao Java aqui, JDK. E aqui é só clicar no finalzinho aqui da barra de endereço, que o Windows permite que a gente copie esse endereço desde a unidade C até esse local. Então é o endereço raiz do JDK. Copiei, vou colar aqui, ok. Pronto, agora a gente precisa informar agora na variável path, que ela já existe aqui, que eu considero a variável principal aqui. Veja que existem já vários caminhos de outros programas de instalação. A gente vai no finalzinho e vamos acrescentar esse caminho do JDK. Então, ponto e vírgula para separar o caminho anterior do outro. Deixa eu só mudar aqui o layout do meu teclado, que está em português. Ponto e vírgula. E aí a gente coloca aqui, adiciona aquela variável que a gente criou, Java Home %. Então começa com porcentagem, Java Home, porcentagem, e aí barra bin. Essas porcentagens aqui no início e no final da variável significa que eu estou informando para o Windows que isso aqui é uma variável e que o Windows vai pegar o caminho que está dentro dessa variável. Como a gente já tem uma noção básica de programação, né, de lógica de programação, dá para compreender melhor isso aqui. Que dentro dessa variável existe um valor, e o valor é o caminho de instalação do JDK. E aí esse acréscimo da variável bin é justamente onde existem os programas do Java, que é o Javac, o Java, dentre outros programas que o Java precisa. Está tudo dentro da pasta bin. Então, ok. Ok também aqui, ok também aqui. Ó, se a gente for na pasta bin aqui do JDK, vocês vão ver que a quantidade de programas que existe aqui, ó, que o Java precisa. Então é justamente essa pasta que a gente informou nas variáveis de ambiente que estão os programas do Java localizados. Pronto, para fazer o teste se realmente está funcionando o Java, se o Windows realmente está encontrando o Java, vamos digitar aqui cmd para abrir o terminal, digitar aqui java-version. E aí, ó, se ele aparecer aqui a versão do Java 1.8, Java SE, tal, significa que o Java está instalado de forma correta, que o Windows está reconhecendo onde é que está instalado esse Java. Então é isso, o JDK está instalado 100% na máquina Windows de 32 bits, o Windows 7, né, de 32 bits. E agora o próximo passo é tentar baixar o Eclipse. A gente vai perceber lá no site do Eclipse, vou digitar aqui Eclipse download. Vou clicar aqui no primeiro link. E aí, ó, se você perceber aqui já na página principal, que o download, ele diz aqui, ó, download daquele instalador, né? E não dos pacotes diretamente. Ele diz aqui, download x8664. E aí eu fiz uma confusão na aula passada e realmente existe uma confusão aí no mercado em relação a quando encontra o x86, que é isso aqui. Quando você vê o x86 isolado, sozinho, ele significa que é 32 bits. Se você ver os dois juntos aqui, ó, x8664, não pense que significa que esse programa é para ambos. Não, significa que esse programa é para 64 bits, para o Windows que tenha 64 bits. Então foi essa confusão que eu fiz na aula passada e que realmente existe essa confusão. E aí eu fui investigar na história e vi as razões por conta disso aqui. Então basta saber disso. Se você vê junto x8664, não, nem baixe se você tiver um Windows de 32 bits.
Só basta se você tiver um Windows de 64 bits. E aí é isso. Se a gente for aqui nas versões do Eclipse, ó, deixa eu ver se já aparece aqui. Não, eu vou aqui em Download Package, nessa opçãozinha embaixo aqui. Que aí ele vai abrir mais opções de download aqui. Então veja o que aparece aqui, ó, o que me enganou na aula passada. Ele aparece x8664, eu pensava que servia para ambos, mas não, aqui é só 64 bits. Isso para a versão do Eclipse IDE 2020-12. Se a gente vier aqui mais abaixo em mais downloads de outras versões do Eclipse e clicar aqui em Older Version, ou versões antigas, então veja aqui todas as versões antigas e a atual do Eclipse. Essas versões de 2020 eu percebi que todas elas são 64 bits. Se eu vier aqui na versão 2019, clicar em R Packages, vocês vão perceber também que só tem x8664, ou seja, só para 64 bits. Vou voltar de novo aqui. E aí eu fui mais embaixo, eu vou aqui em 2018-12, na última versão do 2018. R Packages. Então também só tem 64 bits. Não tem uma versão x86 isolada, específica. Vou voltar aqui novamente. Fui na versão 2018-9, R Packages, e agora sim eu encontrei aqui, ó, 32 bits e x8664. Então só a última versão que o Eclipse lançou de 32 bits foi essa aqui, Eclipse IDE 2018-9R. Então daí para baixo, deixa eu voltar aqui novamente. Da 2018-9 para baixo, a Photon, Oxygen, Neon, Mars, elas têm versões 32 bits. Ó. Se eu for aqui em Photon, R Packages, então ela também tem 32 bits. E aí eu não fui na Photon. Apesar da Photon também ser igual, pessoal, não se preocupe se você está acompanhando minhas aulas aí, eu estou com o Eclipse mais atual, que é 2020, né? Não, quer dizer, 2021-3. Não se preocupe se você está com a versão 2018-9 ou a Photon, porque o local das funcionalidades é o mesmo, não mudou nada. Os atalhos, os comandos, como criar um novo projeto, como criar um novo pacote, continua a mesma coisa. Então você vai conseguir acompanhar tranquilo. Então vamos lá baixar a versão 2018-9, né? R Packages. E aqui aparecem duas opções, ó. Eclipse IDE para Java EE, desenvolvedores, né? Ou seja, como eu já falei para vocês, a versão Java EE, que é Enterprise Edition, é uma versão mais completa para desenvolver aplicações mais robustas, principalmente aplicações web, mas dá para desenvolver também aplicações de janela, desktop, por essa versão aqui do Eclipse, não tem problema. Mas é desnecessário no momento, a gente só vai programar o basicão. Seria essa segunda opção aqui, ó, Eclipse IDE for Java Developers. Ele diz aqui, ó, é uma ferramenta essencial para qualquer desenvolvedor Java. E agora sim, eu vou aqui, ó, 32 bits e não x8664. E aí ele vai baixar um arquivo zipado aqui, né, compactado.zip. Vou clicar aqui em download ou então aqui mesmo em cima do mesmo nome. E aí ele vai começar o download aqui, é 190 megas. Então já baixou aqui a pasta compactada, né, do Eclipse. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês o erro que dá quando a gente baixa a versão 2021 numa máquina 32 bits. Então vou aqui executar o Eclipse. Olha só o erro que dá. Ó. A versão deste arquivo não é compatível com a versão do Windows em execução. Consulte as informações do sistema do computador para verificar se precisa de uma versão x86, 32 bits, ou x64, 64 bits. Então é isso, ele está dizendo que esse Eclipse ele só serve para 64 bits. Então é esse erro que estava dando com alguns alunos. E aí eu corrigi com essa versão aqui, de 2018-09. Ou, se você preferir, também pode baixar aquela versão do Photon. Né? Então vou extrair aqui a pasta. Botão direito para extrair com o Windows, né? Normal aqui. Extrair tudo. Mas se você tiver um programa de extração de arquivos compactados, melhor ainda. Então beleza, eu vou extrair. Então vocês perceberam aí que demora um pouquinho, né, para descompactar, para poder extrair os arquivos. Apesar de ter 150 MB, ser pequeno o Eclipse. Deixa eu ver aqui quantos tem. Direito, propriedades. Ó, 200 MB só. Apesar disso, ele tem muitos arquivos e é por isso que demora para poder extrair. Então é isso, ver se ele extraiu aqui, né, Eclipse. Ok. Eu vou pegar essa pasta interna aqui, botão direito, copiar. E vamos colar no lugar certinho, né? Pode ser em qualquer local, mas
Para ficar mais organizado, eu vou deixar na unidade C, arquivo de programa, e colar aqui. Ele precisa de permissão, continuar, e aí outra demorazinha para poder copiar os arquivos, vamos aguardar aí. Pronto, até que foi rápido para poder copiar, então a gente só precisa abrir aqui Eclipse. A gente já pode executar aqui esse aplicativo do Eclipse, mas eu já vou deixar organizado enviando um atalho para a área de trabalho. É só ir com o botão direito, enviar para a área de trabalho. E ele já colocou aqui para mim, eu vou renomear para poder não ficar esse nome em atalho aqui. E aí 2 cliques. Então veja que dessa vez não apareceu mais aquele problema de sistema incompatível com a versão do Eclipse, né? E aqui do mesmo jeito da versão anterior, onde a gente precisa escolher um workspace, ou seja, um local de trabalho, né? Um espaço de trabalho. Você pode deixar aqui mesmo no usuário ou em documentos, não interessa, mas eu vou deixar no padrão que ele já me deu aqui. Clicar em lançar, né? Isso aí eu já expliquei na aula passada. Se você tiver com dúvida para mais detalhes, é só assistir a aula anterior. Então ele já abriu aqui a página inicial do Eclipse, então veja que é muito parecido com a versão mais atual, que é 2021, onde a gente vai aqui em File, New, Java Project, tá vendo? Mesmo nome, mesmas opções para criar um novo projeto. O nome do projeto eu vou colocar aqui Introdução. E aí, só isso. A versão é 1.8, né, da JRE. Não precisa avançar, é só clicar em Finish. Pronto, ele já criou aqui um novo projeto, é só expandir. Na pasta src que vem de source, né, diretório, a gente cria os pacotes e as classes, e aqui é onde vão ficar os códigos fontes. Vai na opção New, Package, para poder adicionar um pacote, porque as classes devem ficar dentro dos pacotes. Então, vou dar o nome aqui de teste. Opa, pacote deve ser todo minúsculo. Finish. Em cima desse pacote, botão direito, New Class, para criar uma nova classe. E aqui vou dar o nome dessa classe de principal. Já posso marcar a opção que eu quero, já colocar o main, já para ele criar com código main. Finish. Pronto, ele já apareceu aqui o código normal, como a outra versão. Então é só digitar sysout, Ctrl espaço, que aí ele já autocompleta. Colocar aqui funcionou. Vamos executar, botão direito, Run as Java Application, ou então Ctrl mais F11. Ele pergunta se quer que salve e lance ao mesmo tempo, ou seja, que execute ao mesmo tempo. Ok, mas sempre salvar antes de executar, antes de lançar, né? Ok. E por padrão ele sempre vai salvar antes de executar. Ele já deu certo aqui no terminal, ó, que fica embutido. Então é isso, pessoal. Para aqueles que tinham problema com o Windows 7 32 bits, tá aí a solução para instalar o JDK, que você precisa instalar o Microsoft Visual C++ 2015 para corrigir esse bug do JDK. E a versão do JDK deve ser a versão 8, que é a única versão que a Oracle deixou com 32 bits. A partir da 11 até a 15, a Oracle só fez para versões de Windows 64 bits, tanto Windows como Mac como Linux, só para 64 bits. O Eclipse também, que as versões mais atuais só está desenvolvendo para Windows 64 bits. Também Linux, Mac também 64 bits. E aí para quem tem o Windows 32, só resta instalar essas versões mais antigas do Eclipse e do JDK. Ok? Então eu espero que tenha ajudado aí não só os meus alunos, mas outras pessoas que estão com esse mesmo problema do Windows de 32 bits para instalar um ambiente de desenvolvimento do Java. Então até a próxima aula.